como vai, amigos? Tudo bem? Mais uma semana se passa, entrando aí na última semana de março, né? Aqui em São Paulo, especialmente, com uma grande novidade, nosso prefeito deu lockdown e feriado para todo mundo, né? Ele esticou os feriados até 2022. Então, ele deu uma grande férias para o cidadão paulistano, fechou todos os ambientes. E de sexta-feira da semana até o outro domingo, dia 13 já de abril, todo mundo em férias. Então, realmente é complicado, né? Será que isso resolve? Vamos ver como é que fica. Mas, enfim, nosso programa fala-se das reformas estruturais. Isso, a gente já bate nisso já há um bom tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da reforma tributária, né? E agora me parece que existe uma propensão forte de aprovação dessas duas grandes reformas, tanto a administrativa como a tributária. Hoje a gente vai trocar um pouquinho no tema da tributária, porque a gente percebe alguns movimentos dentro daquela casa, né, das casas, tanto do Senado Federal como da Câmara dos Deputados, né? E em algumas conversas e lives que a gente tem feito, a gente tem percebido, né, uma tendência muito forte de se aprovar, se fala em se aprovar, especialmente aquelas PECs, né, muita tendência da 45, e é um pouco menor, eu vejo, na 110, mas o que se pretende é mexer naquelas duas PECs, é uma ou outra, né? E você vê que o discurso, né, pelo menos das pessoas que eu tenho conversado, os nossos representantes naquelas casas, né, é muito nessa linha, não, precisamos realmente simplificar, precisamos melhorar para o país poder voltar a crescer, precisamos trazer segurança jurídica. Eu chego de falar em segurança jurídica como se aquelas duas PECs trouxesse alguma segurança jurídica, né? Eu estou achando que não traz, essa é a minha opinião. Ao contrário, né? Algumas situações se colocam ali e que a gente pode estar discutindo isso hoje, né? Nossos dois diretores, também bastante envolvidos, né, nessas questões, o Diogo Chamum e o nosso vice-presidente, o Wilson Gimenez, né, que a gente vai debater isso com muita franqueza aqui, muita tranquilidade, né? A gente está com esse assunto de trás para frente, de frente para trás, quer dizer, está fácil para a gente conversar sobre essa temática. É uma temática complexa, difícil, e eu já vou introduzir mais ou menos o que eu penso. Aí eu abri a palavra para os nossos colegas aqui, né? Eu estou muito na tendência da simplificação do que já existe, né? Eu acho que é muito mais fácil você mexer com o que você conhece do que você mexer com aquilo que você não conhece, isso não foi implementado. Então, eu acho muito mais tranquilo mexermos aí nos tributos que já existem, simplificando eles, né? Especialmente, nós estamos falando aqui muito dos tributos voltados ao consumo, né? Especialmente o ICMS, que é o maior deles, em termos de arrecadação do Estado, o ISS dos municípios e a PIS e o COFINS em nível nacional junto com o IPI. Então, essa, vamos assim, que é o foco maior, né? Que é onde se coloca as PECs, a 45 e a 110. Teoricamente, se tem extinguir todos esses, criando o tal do IBS. Então, a minha intenção, pelo menos, é seguir mais essa outra linha, a linha do simplificar já, de pegar e tocar, manter os mesmos tributos que já conhecemos, porém, voltar ele às origens, né? Voltar a ter um ICM raiz, um ISS raiz, né? E coisas que o Vale, o PIS e o COFINS era tão fácil de fazer quando surgiu, né? O PIS e o COFINS raiz, quer dizer, para, na verdade, resolver os problemas que foram criados ao longo dos anos, né? Um monte de regulamentos, de mudança na legislação, enfim, uma série de problemas, e até onde existe conflito entre alguns tributos, como o próprio ISS e o ICMS, né? A gente sabe como mexer na legislação, como levar a ter uma legislação mais segura, trazendo, sim, aí a questão da segurança jurídica nessas questões tributárias. Então, eu abro a palavra para os meus amigos, vamos começar aqui com isso um pouquinho, depois entre o Diogo, para fazer a sua opinião a respeito dessas questões. Tudo bem, Wilson? Como é que está? Como é que você está enxergando essa tendência aí de querer aprovar tudo a toque de caixa? Na toque de caixa, em termos, vai ter uma legislação extremamente complexa e
a discussão não está muito aberta a toda, vamos dizer assim, toda a população, né? Tem, assim, alguns representantes, mas nem todos têm o conhecimento profundo para levar o seu entendimento ao nosso Congresso Nacional. Então, vamos lá, Wilson, o que você acha? Bom, obrigado, presidente. Bom dia a todos aí, né? Que todos estejam bem aí, com saúde, que estamos fazendo nesse momento aí desafiador que a gente está atravessando, né? Bom, presidente, concordo, sim, a federação apoia essa ideia da simplificação, né, no que diz respeito à reforma tributária, até porque, num momento como esse, a gente navegar em mares nunca navegados, né, pode causar aí uma série de problemas ao invés de resolvê-los, né? Então, a ideia do Simplifica Já é o que mais nos agrada, porque vai ser uma reforma tributária mais natural, mais dinâmica, né? E que vai, no final, trazer os benefícios que que todos os entes federativos precisam. Mas é importante dar um passo atrás, né? Como nós temos conversado frequentemente, porque antes até de pensarmos na reforma tributária, é muito importante que a gente discuta a reforma administrativa. Até porque a reforma administrativa é o que vai determinar o orçamento dos entes federativos, né? Então, o custeio do orçamento são os impostos, que vai advir da reforma tributária, né? Então, quanto é que a nossa nação, que os entes federativos, efetivamente, de uma maneira eficaz, precisam de recursos, né? E a reforma administrativa vai trazer esses recursos sem aumentar a carga tributária, porque vem aquela velha história. Reforma tributária para aumentar imposto não é reforma tributária, né? É um remendo, né? E se a gente não fizer uma reforma administrativa, daqui a 5, 10 anos a gente está falando de novo numa reforma tributária, né? E voltando, né, insistindo nessa questão da reforma tributária, não pode ficar de fora também algo que está um pouco esquecido, que foi discutido no começo do ano passado, que é o Pacto Federativo, né? Muito enfatizado pelo ministro Paulo Guedes e que pode contribuir muito com a racionalização dos gastos do governo em todas as esferas, né, sobretudo municipal e estadual, e que impactarão posteriormente na própria reforma tributária, né, onde serão aí definidas uma nova carga tributária para as empresas, sejam elas do Simples Nacional ou qualquer outro regime tributário, né? Então, assim, inicialmente, eu acho que são essas as colocações que mereceriam aí uma reflexão, né, por parte do setor produtivo, né? Muito bem, Wilson, você tem toda a razão, é isso mesmo, a gente precisa pensar e ser mais proativo agora, porque faltam poucos meses para acabar o ano, né? Parece que não, mas já estamos entrando em abril, né? Estamos entrando no quarto mês do ano, 12, ponto 8 para acabar. Então, a gente precisa tentar realmente ser mais proativo, enfim, para levar e subsidiar quem aprova as legislações, né? As leis, né? Que são os congressistas, né? Os deputados e os senadores. Então, acho que essa é o nosso papel, levar isso com mais critério para essas pessoas que estão lá, ele, em última instância, ele que nos representa, e eles que vão aprovar. A gente precisa levar de forma muito consciente o impacto que cada uma dessas propostas que estão lá vão ocasionar ao país, né? Tentar mostrar, enfim, aquilo que nós achamos que é o mais
importantes. Você colocou bem, é evidente que a reforma administrativa ela é primordial para tudo isso que você já comentou, né? Eu não vou me alongar no que você comentou, que está muito certo, muito claro. Certo? Diogo, e você? O que você me diz aí dessas questões, enfim, dessa tendência de aprovar logo, enfim, pela fala que a gente escuta nas rádios aí, ou de lives que a gente participa, os nossos congressistas muito tendenciosos a aprovar ou uma PEC ou outra, né? E eles falam, assim, isso vai trazer simplificação, vai ajudar o país a crescer. Como é que você está enxergando isso? Bom, o presidente, Wilson, pessoal que nos assiste. Pois é, a gente vem falando há muito tempo da importância dessas reformas estruturantes, né, em especial a tributária e a administrativa. A gente passou agora, recentemente, pela troca do comando das casas legislativas, onde o presidente da Câmara e o presidente do Senado também vêm num alinhamento mais próximo do presidente do governo federal. Então, existe, sim, uma vontade que essas reformas passem, mas tem muita resistência, tem muita dificuldade. A gente vê questões setoriais, questões de interesses, questões políticos muito aflorados nessa situação. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento ímpar nas nossas vidas, um momento de livros de história, que é essa questão da pandemia, que completou um ano, e mesmo assim, mesmo sendo uma questão de saúde, a gente vê questões políticas e questões de interesses envolvidas, e o resultado nós temos aí com um número de óbitos que assusta qualquer um. Isso é levado para qualquer debate do Brasil. E agora a gente acompanha muito as notícias, e a reforma administrativa, que também é uma prioridade dentro das casas legislativas e do governo federal, já tem gente falando que a reforma traria precarização do serviço, traria um aumento de possibilidade em termos de corrupção, porque não tendo um cargo garantido, né, uma garantia de emprego, uma estabilidade, está mais suscetível a um movimento de corrupção, que tem um fundo de verdade, mas só um pouquinho. A reforma administrativa é maior do que isso. A reforma administrativa ela está trazendo situações e formatos de vínculos diferentes. Tem cargos, sim, com estabilidade, só que tem cargos que deixam de ter. E, bem claro, a partir das contratações dos servidores atuais, em caso de aprovação da reforma. Então, me parece que, mais uma vez, as discussões elas transitam muito no ambiente político, muito nos ambientes corporativos, setoriais. E eu trago de novo o exemplo da pandemia, porque é uma coisa que está acima, a saúde está acima de tudo. E a gente não consegue ter esse discernimento, a gente, que eu digo, lideranças, os políticos, né, quem tem lá o poder do voto, né, das nossas leis, e a gente fica militando nessa situação. E uma outra coisa fundamental, que o presidente Sérgio comentou, e eu fecho integralmente, é a questão da reforma, na reforma tributária. Talvez a sociedade, quem não seja da área tributária, quem não seja da área contábil, não perceba o quanto é danoso esse ambiente de complexidade. Então, a simplificação, ela não traz benefícios somente para quem está fazendo o cálculo. Aquela redução, aquelas 1.500 horas que, em média, as empresas gastam por ano para apurar imposto, vejam, para pagar imposto, para contribuir, para fazer um repasse de recursos para o governo, tem que gastar 1.500 horas. Isso traz um reflexo enorme, não só na questão tributária, mas na questão da economia, no ambiente de negócios, até para fazer um planejamento. Às vezes, a empresa de um porte médio, que não tem uma estrutura tão grande em termos tributários, ela pode, inclusive, fazer um planejamento equivocado por algum erro de interpretação de uma legislação. As empresas pequenas, médias, grandes, têm que se preocupar muito com questões acessórias e muitas vezes deixando de lado o seu objetivo fim, que é produzir, que é vender. Então, eu acho que essa questão de simplificar, ela é muito importante,
E acredito que muitas pessoas, sejam cidadão comum, ou sejam mesmo lá os nossos parlamentares, eles não percebem a importância de simplificar. A importância de simplificar para a economia, a importância de simplificar para o Brasil. Então, e aí isso com o ingrediente dos interesses, e com a complexidade do tema, a gente fica à mercê desta dificuldade de aprovar as reformas, e temos ainda um ingrediente adicional. Nós temos, além da pandemia, nós temos as eleições para o ano que vem, 2022 tem eleições. E aí a gente sabe que a velocidade muda totalmente, e até impedimentos legais de aprovação de determinadas normas às vésperas de uma eleição. É isso, presidente, inicialmente. Bem, eu acho que vocês colocaram muito bem. A questão da reforma administrativa também está na pauta do Congresso Nacional, né? Eu acho que o governo teve uma boa atitude em levar o projeto da desestatização, que é importante também dentro do âmbito administrativo, né? Você desaparelhar o Estado, né? Quer dizer, com grandes, gigantescas empresas, né? E voltariam para o mercado privado, né? No caso da Eletrobras, no caso dos Correios, né? Então, eu acho que isso é um projeto gracioso, né? Demorou para andar e agora está andando, né? Que também faz parte, vamos dizer, do cômputo da reforma administrativa como um todo, né? Especificamente, está no Congresso Nacional para ser aprovado, é a estruturação do servidor público, vamos colocar assim. Essa aqui é a questão, né? A gente está colocando aqui, aonde você cargos de governo, especificamente de governo, que se manterão as estruturas como são em termos de estabilidade de emprego. Porém, as aprovações promocionais não serão automáticas como é hoje, terá todo um critério de meritocracia. Então, dentro desta lógica, a gente imagina que vai melhorar sim. A tendência é que isso melhore bastante. Não é tão simples votar, não é tão simples passar isso, mas o governo está fazendo um esforço grande nesse sentido e o Congresso está assimilando essa questão. Em relação ao nosso tema tributário, a gente percebe com clareza, né, algumas divisões, apesar de apoiarem assim, de forma clara, mas quando você vai na pergunta com um ou com outro, você já percebe que existem divisões, por exemplo, nas questões das isenções. Né? De forma clara, nas últimas entrevistas que eu fiz, alguns debates, existem algumas divisões, porque tem proposta lá para a PEC 45, por exemplo, acaba integralmente com todas as isenções. Né? Inclusive, acabam os incentivos, né? Zona Franca de Manaus, está tudo fora. Né? Zonas de livre comércio, né? Está tudo fora. Agora, é óbvio que isso está suscitando uma briga política, né? De interesses, aí, inclusive, no caso específico da Zona Franca de Manaus, o pessoal de lá, de forma muito incisiva, já vem promovendo ações políticas para que isso não ocorra e já tem uma divisão dentro do Congresso. Então, por isso que eu não sei se isso vai ser tão simples assim de se aprovar. Não existe essas questões que a gente precisa pensar, né? Mas, falando agora da simplificação do que já existe, né? Eu lembro muito bem, Wilson, que você trouxe algumas ideias interessantes, por exemplo, da extinção das retenções, né? De todos os tributos. É uma coisa, você vê, teoricamente simples de se fazer. Óbvio que o governo não quer fazer isso, né? O governo, que eu digo, as estruturas de fiscalização, que através das retenções é que eles começam a monitorar a fiscalização dos repasses dos impostos, né? Efetivamente falando. Mas é uma coisa muito salutar. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso daí, a questão dessas extinções de retenções, que eu acho que tem um impacto muito forte, sim, e traz uma redução de controle absurda, né? E importante para que a gente possa pensar também na simplificação do que está no mercado, né, Wilson? É isso mesmo, presidente. Só o fato de não ter mais a obrigatoriedade de promover as retenções quando um prestador de serviço, quando um tomador de serviços contrata um prestador, já iria simplificar bastante a vida das empresas, né?
porque a gente sabe, né? Existem várias naturezas de retenções, né? A gente tem a retenção municipal por conta do ISS, em alguns casos, e aí precisa ser analisado. A gente tem a retenção previdenciária, da contribuição previdenciária, em alguns casos, e aí também precisa ser analisada a situação, se cabe ou não. E a gente tem a retenção de vários tributos federais, cada um deles com uma função, cada um deles com um campo de incidência diferente, né? E isso consome, né, muito tempo e recurso das empresas para que ela promova a retenção dentro da legislação e cumpra com as suas obrigações. Então, o fato de não existir mais a retenção, né, traz dois benefícios muito importantes para o setor produtivo, que é o não consumo mais de horas técnicas, né, para promover toda essa apuração de impostos retidos, né, e, para o lado do governo, né, como tem dito o nosso diretor Chamum, não tem impacto nenhum na arrecadação, né? Então, é uma medida de custo zero para o governo, né? Basta ter um controle e ter vontade política para promover essa simplificação. E aí a gente não está falando de reforma tributária nenhuma. É um simples detalhe que pode ser promovido por intermédio de um dispositivo legal, com base na própria legislação que já existe atualmente e que já alavancaria bastante a redução da quantidade de horas para apuração dos impostos, né? E que vai contribuir enormemente com o setor produtivo e com a lucratividade das empresas, com a eficiência e produtividade das empresas. Com isso você diminui um monte de obrigações acessórias, evidentemente, facilita. Agora, vocês imaginem, dentro dessa lógica da simplificação, que já existe, né, que melhora a eficiência do trabalho, você pode, inclusive, como eu coloquei no começo dessa nossa conversa, diminuir, inclusive, a questão da segurança, aumentar a segurança jurídica, né? Vocês imaginem o seguinte, quer dizer, uma das propostas, que eu achei essa muito interessante, é de nacionalizar a legislação do ICMS e do ISS. Só a legislação. É uma legislação única para todos os estados do ICMS, uma legislação única para todos os ISS de todos os municípios brasileiros. Agora, veja só que coisa interessante. Parem para pensar, se a gente conseguir padronizar através de uma única legislação, né, do que já existe aí, e evidentemente, quando você for fazer esse trabalho, você já vai simplificar essas estruturas, a forma de se trabalhar, as obrigações acessórias, acabar com ST, acabar com IFA, acabar com um monte de coisa. Para simplificar, você, teoricamente, também, por cadeia, né, com o efeito dominó, também estará simplificando as estruturas das administrações fiscalizadoras do país, todas as secretarias de fazendas estaduais, municipais, e como você bem disse, o setor produtivo, Wilson, facilita muito, porque ele sabe exatamente qual a regra, mesmo ele tendo a base dele, vou imaginar, em São Paulo, mas ele vende lá para Manaus, compra de Porto Alegre, compra do Rio Grande do Sul, vende para Minas, enfim, ele tem uma relação nacional fácil, ele sabe exatamente o que vai acontecer, né? Como é que é a operação, como é que se faz, né? Porque lá o que se pede lá agora, com essa novo entendimento, tanto no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, como na Bahia, como em Manaus, é a mesma coisa. Até os procedimentos para se efetuar as apurações de impostos, as obrigações serão as mesmas e únicas, percebe? Então, eu acho que tudo isso são coisas importantes para que a gente possa pensar nessa questão de como fazer isso, e esse, de fato, seria o melhor caminho. O que você acha, Diogo, de tudo isso que a gente está... Eu acho que são dois pontos muito bem abordados, a questão da retenção e a questão da uniformização da legislação do ICMS e do ISS.
Quanto à retenção, como bem o Wilson explicou, a gente tem várias situações. Inclusive, os mesmos tributos, eles têm incidências ou não conforme a atividade. E a responsabilidade da retenção é do tomador de serviço, é do contratante. O que isso quer dizer? Que o contratante, que ele pode ser pequeníssimo, pode ser uma microempresa, qualquer serviço que ele contrate, ele tem que entender da legislação para saber se vai ou não reter o imposto daquela atividade. O que ocorre na prática? Ele vai lá, quando ele toma essa iniciativa, liga para o seu contador e pergunta: esse serviço eu devo ou não devo reter? Olhem a burocracia e o gasto de tempo de uma simples contratação de um serviço qualquer. Pode ser um serviço jurídico, pode ser um serviço de manutenção, qualquer serviço. O tomador, o simples tomador, né, porque o tomador pode ser, não precisa ter estrutura, uma empresa pequena também, ele tem que buscar informações para saber se deve pagar integral aquela nota ou se deve reter. E também um outro argumento que ele é válido, ele acontece, mas não tem como a gente concordar, é a questão de controle da receita. A retenção serve para a receita monitorar? Sim, serve, mas não deveria, porque hoje não, nós já temos há mais de uma década o projeto SPED bombando, com várias obrigações, com movimentação financeira, com movimentação fiscal, de contribuições, contábil, de pessoal. Então, este argumento de que a retenção serve para a Receita Federal ter controle sobre as ações, as movimentações, ele não pode ser mais utilizado, porque nós vivemos um ambiente totalmente eletrônico, um ambiente digital, imposto pela própria Receita, que nós, contribuintes e assessores contábeis, cumprimos. Então, eu acho que a retenção, a desobrigação da retenção, ela tem que ser tratada com urgência, porque ela traz um benefício direto e não traz uma consequência. Ela não mexe nos cofres públicos, ela não dificulta eventual fiscalização da Receita Federal. E a questão do ICMS e do ISS é outra coisa que dá um consumo de tempo muito grande, que a gente precisa também unificar. Como eu falei anteriormente, a reforma tributária ela tem que estar com esse viés direto na simplificação. O ICMS hoje é o maior gargalo. Então, uma ação nesse sentido, claro, de novo, a gente vai ter resistências, como nós tivemos, né? Porque na PEC 45, que quando começou esse debate da unificação do ICMS também, e do ISS, a Secretaria de Fazenda e os municípios começaram a se opor. Então, nós vamos ter resistência, mas que é um caminho extremamente com resultados práticos, eu não tenho dúvida alguma. Você falou bem, mas até essa questão da resistência, viu, Diogo? É porque o modelo criado nas PECs é um pouco diferente da gestão. Aí a gestão também seria centralizada. Nesse caso, não. A proposta de simplificar já não são gestões descentralizadas, ou seja, cada município tem a sua autonomia e continua com a sua gestão, porém a legislação que ele vai utilizar é uma legislação universal, ou seja, uma única legislação para todos os municípios. Então, ele sabe exatamente como é que o outro município vai ter que atuar, porque é uma legislação única. A inteligência está aí. Então, com esse critério, você facilita os trâmites, facilita a forma até de simplificação, porque hoje você precisa entender todas as legislações municipais para poder praticar uma retenção dessa, por exemplo, né? Porque não é uniforme a legislação. Então, cria uma dificuldade gigantesca, como você bem falou, o tomador de serviço, ele tem que entender a legislação de onde ele estiver, de quando que de onde que é essa origem e tudo mais. A loucura absoluta, né? Isso é uma insanidade que ninguém quer. Né? Isso é ruim para todos nós, né? Então, eu acho que, nesse particular, no momento em que você unifica a legislação, o trabalho é muito difícil na unificação. Aí eu concordo, né? Tudo bem que elas têm mais ou menos o mesmo padrão, tanto o ISS como o ICMS, mas na unificação
você vai ter que parar arestas aí, justamente para ter uma lógica que sirva a todos, né? E com simplificação. Por isso que ela não é tão simples assim. Então, obviamente, não estamos falando de alíquota única, como é o caso das PECs, mas em redução brutal de alíquota. Brutal. Então, você vai ter um número muito clássico de alíquota, muito fácil de você determinar e aplicar isso dentro do que já existe, na estrutura que já existe hoje. Então, eu imagino que esse é um belíssimo caminho, né? Sem falar de outras questões, né? Aí, partir para o terceiro setor, quando você corta benefícios, você acaba atingindo também o terceiro setor, que tem, enfim, que são as isenções, né? Até imunidades estão querendo atingir, que é complicado, né? E que tratam de assuntos importantes, porque tratam de cultura, tratam de saúde, tratam de educação, enfim, as entidades sociais, tratam de meio ambiente, que hoje é uma questão que o mundo inteiro está voltado a isso, né? Então, a gente precisa pensar clareza em tudo isso, antes de querer cortar, radicalizar os cortes, né? Não tem que ter isenção para ninguém, acho que todo mundo é igual e não é por aí, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não, Wilson, o que você acha de tudo isso, então? Implementando a sua fala. Eu acho que eu concordo plenamente, né? Existem várias ações que precedem qualquer tipo de reforma, né? Dentro daquilo que a gente já tem, pode ser feito muita coisa previamente, né? Para depois pensarmos numa reforma mais ampla. E sem soluções mágicas, né? Sem soluções mirabolantes, sem pegar a carona da reforma tributária para aumentar impostos, né? É esse cuidado, e é para isso que a gente quer chamar a atenção da sociedade como um todo, para não cair nessas armadilhas, né? De que a reforma tributária vai resolver o problema da arrecadação no país, sendo que a gente já fez diversas análises e várias das reformas que estão sendo propostas trazem no seu contexto o aumento, sim, da carga tributária para vários setores, né? Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que é o caminho da simplificação, é o caminho de simplificar aquilo que a gente já tem, é o caminho de dar um passo atrás, né? Pensar na reforma administrativa, ver o que a gente pode cortar de gastos, né? Com base na reforma administrativa que está sendo proposta, que entra aí a questão do Pacto Federativo, né? Entra aí a questão dos 5.500 municípios que nós temos, né? Será que dentro do contexto atual, é viável manter toda essa máquina pública, né? E que vai consumir toda a arrecadação tributária, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão geral em tudo isso para que nós caminhemos aí para uma reforma viável, factível, né? E lembrando, né, presidente, que todas essas simplificações que nós estamos conversando aqui, a questão da eliminação das retenções, e que, inclusive, o próprio Supremo já decidiu que a retenção do ISS feita quando uma empresa toma serviços de um contratado de outro município é inconstitucional, então isso vai ao encontro, né, de tudo isso que a gente está falando. A gente também é bom a gente ressaltar que todas essas sugestões de simplificação foram objeto de um pleito da federação, da FENACON, no começo da gestão, no começo de 2019, entregue lá na Secretaria de Desburocratização, que entre elas estava, inclusive, a extinção do Siscoserve, que foi decretada no final do ano passado, né? Então, um pleito nosso atendido, e está lá também a eliminação das retenções, né?
junto com várias outras sugestões, né? Então, a gente fica na esperança de que sejamos ouvidos e com a intenção de simplificar a vida das empresas, né? Para que elas gerem cada vez mais empregos, para que a nossa economia, tão abalada por esse período difícil de pandemia, retome o crescimento o mais rápido possível. Tudo bem. Bom, meus amigos, a gente já está chegando no fim do programa, já passamos mais dos 30 minutos, já estouramos de longe, mas aqui é um tema que inflama, a gente se debate com pessoas que conhecem bem a temática e alguém não percebe o tempo passando. Então, eu vou abrir aqui os dois, aqui, as últimas considerações de hoje, porque, evidentemente, temos mais programas até para trazer mais entendimentos nossos a respeito dessas duas importantes reformas, em especial hoje, agora, da reforma tributária, os senhores aí ficarem também nessa reflexão, né? E dentro dos seus pares, dos seus conhecimentos, também tentar levar a quem vocês conhecem lá no Congresso Nacional essa clareza, né? Do que existe lá para ser aprovado e o que poderá ser feito. Então, eu passo de cara a palavra do Chamon para dar as outras considerações e depois eu fecho com o Wilson Gimenez. Presidente, para contribuir aqui, vou trazer um dado bem simples, mas que também caracteriza a questão da nossa estrutura pesada, a estrutura de custo, né, de custos, gastos públicos, e também de burocracia, que são mais legislações. Nós temos hoje no Brasil 22% dos nossos municípios, 22%, mais de 1.000 municípios, eles têm menos de 5.000 habitantes. 44% dos municípios, quase a metade de 5.700 municípios que nós temos no Brasil, eles têm menos de 10.000 habitantes. Então, isso é um movimento, e já foi ventilado, o próprio ministro Guedes já falou, tinha que se fazer um movimento no sentido de enxugar isso. Esses municípios muito pequenos seriam absorvidos, porque é uma Câmara de Vereadores, é um prefeito, muitas vezes esses municípios não têm nem um centro médico de saúde, não tem. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada. E uma outra conclusão que fica, cada bate-papo que nós temos aqui nesse ambiente FENACON, e hoje fica mais evidenciado, nós da classe contábil, nós da FENACON, a gente tem muita contribuição para dar. A gente precisa ser chamado, a gente tem que ser ouvido, porque essa sugestão de eliminar com a retenção, ela é de um requinte de objetividade, de resultado direto, que não é o foco. Talvez não seja a percepção dos nossos legisladores. E se não quiserem, se a Receita Federal se opuser a extinguir as retenções, então faz o seguinte, atualiza, porque hoje qualquer retenção de R$10 tem que sofrer retenção. Na realidade, isso está congelado há décadas. Então, só atualizando esse valor, ele já estaria perto de R$70. Então, diminui em 7 vezes a emissão de guias e as retenções. Então, a conclusão, presidente, só fica cada vez mais claro. A gente precisa ter o espaço para poder contribuir com pequenos ajustes, com pequenas medidas que vão dar um resultado efetivo imediatamente para o nosso sistema tributário, em especial para o setor produtivo. Obrigado, Chamon, você tem razão, é isso. Essas reflexões que são feitas aqui, a tendência é que o nosso público, que é um público que está falando, faça suas reflexões e comece a apertar nas suas bases. Ali, aquele deputado que conhece, aquele senador que conhece, para que ele escute isso, né? Que entenda melhor, nos coloque à frente disso, para que a gente possa contribuir dessa maneira, né? Trazendo aí situações até de ordem prática, né? Que é o caso das retenções, né? A gente sabe exatamente os problemas enfrentados por todos, né? Todas as empresas e o grau de risco de fazer errado. Isso tem mais essa ainda. Né? Isso é um outro problema, né? Por quê? Porque a legislação é complicada, brasileira, ela se muda a todo instante. Então, Wilson, agora você, por favor, deixe as considerações finais para o programa de hoje. Bom, primeiro, né,
enfatizar um pouquinho mais essa questão do Pacto Federativo, que eu, no meu entendimento, na minha avaliação, faz parte da reforma administrativa, né? Fazer uma reflexão em torno disso, né? Como o próprio Diogo mencionou, né? Pô, será que a gente precisa de 5.500 prefeitos? 5.500 câmaras de vereadores? 5.500 secretarias municipais de governo, né? Tudo isso consome recursos enormes, né? De todos os entes federativos, né? E aí, se a gente não dimensionar esses gastos, sempre a gente vai estar aqui conversando sobre aumento de imposto, sobre reformas que têm, na verdade, por trás a intenção de aumentar a carga tributária, né? E, por fim, né, gostaria aqui de deixar uma mensagem de esperança, né? Eu acho que chegou o momento da gente começar a se auto-questionar em relação ao sistema. Da mesma maneira que a gente vai buscar a simplificação e reformas factíveis, a gente também tem que questionar algumas coisas que estão inseridas no contexto governamental para saber se isso vale a pena continuar existindo ou não, né? Eu acho que chegou o momento da gente fazer esses questionamentos, né? E esse momento vai propiciar a nós um debate bastante saudável para que tempos melhores virão, né? Eu acho que a gente precisa criar aqui um ambiente para que a retomada do nosso desenvolvimento ela aconteça o mais rápido possível, né? E desejar a todos aí muita saúde, né? Que todos se cuidem para a gente enfrentar aí esse momento desafiador e que Deus nos ajude aí que esse caos aí, que esse problema sanitário seja resolvido o mais breve possível e voltemos às atividades normais. Ok, meus amigos, obrigado pela participação de ambos aqui conosco. Então, fica essa reflexão aos senhores, né? Que temos que sempre trazer um pouquinho, toda semana, algumas novidades, os nossos pensamentos, para que o projeto que está lá, os projetos que estão lá nas casas, no transacional, seja alterado sim, né? Temos que olhar a emenda, né? A emenda no projeto, a PEC 110, feita pelo nosso amigo, que infelizmente faleceu, o Major Olímpio, que trazia todo o conceito de simplificar já, né? Que deem atenção a essa emenda que foi colocada lá naquela casa, né? Porque lá sim traz essa condição de colocar na mesma ordem que a PEC 45, a 110, e o projeto de lei do governo federal, na mesma sintonia, que é justamente a simplificação da tributação que está aí. É isso que a gente acredita, é isso que nós achamos que é mais factível, porque não trará mudanças radicais, porque os tributos já estão aí. Então, é muito mais coerente, muito mais lógico mexer naquilo que a gente já conhece. Porque trazer novidades, e com essas novidades, se for de fato aprovada alguma dessas PECs, se oferecerão prazos de transição, que é muito ruim, mais ruim ainda do que já está, né? Em alguns casos de 10 anos e outros de 5 anos. Quer dizer, é uma coisa muito difícil a gente imaginar. Teremos que trabalhar, nós, setor produtivo, teremos que trabalhar por 5 ou 10 anos com 2 sistemas tributários diferentes. Então, é isso, meus amigos. Obrigado pela atenção e nos aguardem. Semana que vem estaremos de novo com os senhores com mais um tema sobre reforma ou administrativa ou tributária para a reflexão dos senhores. Forte abraço a todos e até a semana que vem.